estamos aqui para mais um episódio do Fora de Classe, nosso podcast do Grêmio. Certo? Estamos aqui com o nosso presidente do Grêmio. E a nossa entrevistada de hoje é mais que especial, é a nossa diretora. Estamos aqui com a Vivian, certo, Vivian? Boa tarde, super certo. Que alegria recebê-los aqui, tá? É uma honra para mim poder participar do podcast Fora da Sala de Aula. É um prazer nosso ter você aqui você ter achado um tempinho para nós, né? Chegando de viagem, chegou ontem, né? Isso, voltei da convenção do Ângulo, né? E como foi? Foi sensacional, ó, a gente recebeu o prêmio, tá? De 1.047 escolas, ficamos em primeiro lugar na categoria de formação de professores, da plataforma do Plural, né, do Profas. Os nossos professores são os que mais estudam em todo o país. Tá? São 550 municípios que têm escola Ângulo no Brasil. E nós somos, então, o primeiro município, primeiro lugar, uma honra esse troféu. Muito legal. Que muito engajados, né? Eu dedico a todos os professores que foram os grandes campeões. E que começa pela diretora, né? Porque vocês aí não conseguem ver, mas tem uma parede cheia de certificados na nossa diretora. Sim, começa. Mas até falar a verdade para você, o ano passado eu fiz 96 cursos do Profas. Tem que ter uma base muito boa, né? Antes do nosso podcast delongar um pouquinho, só gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que vai estar passando aqui na TV, né? Temos a Maze, nossa escola, a agência de viagens, né? Que faz viagem de formatura. O Lucas que cuida dessa parte, muito parceiro nosso, que ajudou tudo isso possível, também de Cavilho, claro. Dando muito apoio. Também MP Informática, uma loja de informática aqui da cidade de Arthur, que mexe com celular, película, tudo que precisar. Também dá uma força para nós. Inclusive, vocês viram aí, terá festa junina. Festa junina, dia 14 de junho, a partir das 13 horas, no Lixo Fontana, aqui em Arthur Nogueira. Estão todos convidados para participar, certo, Vivian? Perfeito. Muito bem, vamos começar então. Vivian, a gente queria saber como ter começado uma escola, qual foi a ideia inicial, qual foi o impacto disso na sua vida? Vamos lá. Quando eu comecei a escola, eu estava me casando, né, em 2003, e eu comecei a sonhar em ter uma escola junto com meu marido. Meu marido foi o grande impulsionador. Foi aquela pessoa que falava, vamos montar uma escola, porque eu trabalhava já na educação, mas eu trabalhava nas escolas públicas. Eu era coordenadora das EMEIs e das creches de toda a cidade. E ele me incentivava, então, a abrir a minha própria escola, porque ele via os desafios que eu enfrentava. E eu não acreditando muito em mim, e ele acreditando bastante, a gente começou com educação infantil na Tiradentes. E a gente abriu, então, a primeira escola com um aluno. Tá? A gente tinha um aluno matriculado em janeiro e as aulas iniciavam em fevereiro. Né? O ano letivo começava dia 5 de fevereiro, se eu não me engano. Mas, com fé, com coragem, depois os alunos foram chegando. E com muito trabalho. Sim. Né? Muito esforço. Acho até interessante a gente falar, porque aqui em Arthur a gente tem poucas escolas particulares, né? Ou seja, poucas as pessoas que tiveram essa iniciativa, né? A coragem, eu acho, primeiro de tudo. Sim. Acho muito legal isso. Escola é um pouco complexo, né? Ela envolve muitas coisas. Você tem que gostar muito de educação e você tem que saber muito. Acho que a escola ela articula conhecimento, ela articula acolhimento também. E falando até sobre gostar de educação, né? A gente fala no podcast um pouco sobre faculdade, essas coisas. Como foi para você? Quando você ia escolher seu curso, o que passou pela sua cabeça? Quando surgiu esse interesse pela educação? Como que foi? Sim. Quando eu tinha 14 anos, porque na minha época não tinha faculdade, né? Tinha mais de pedagogia, era magistério. Então, quando eu saí do 9º ano, a minha mãe me incentivou a fazer magistério. A minha mãe também foi uma grande incentivadora. Eu não queria estudar, porque eu vendia joias, eu ganhava muito dinheiro. Eu falava, não quero ser professor, o professor ganha muito mal. O que eles ganham no mês, eu ganho no dia. Vendendo, eu vendia joias, eu tinha... comprei meu carro, minhas coisas. Só que não é assim, né? Hoje, com a maturidade, eu vejo. Sim, podia continuar vendendo joias, ganhando dinheiro, mas eu tinha que ter uma profissão e o estudo é muito importante. E, graças a Deus, tem uma coisa que eu fiz. Eu honrei e obedeci meus pais. E, graças a Deus, terminei o magistério com notas ótimas. E aí eu comecei a trabalhar na prefeitura, depois trabalhei em várias escolas particulares aqui da cidade. Sim. Né? Muito bem. Legal. E
E hoje, olhar para trás e ver as escolas, como foi a escola antes, como era o ângulo e como é hoje, qual o sentimento que isso te causa? Eu acredito que é muito orgulho, né? Sim, também. Mas eu tenho muita gratidão a Deus, porque Ele me sustentou desde lá. Ele esticou a minha fé, porque sem fé é impossível você realizar qualquer coisa. Independente da sua religião, você precisa acreditar. E porque existem muitos desafios, muitos percalços que fazem a gente querer desistir. Mas a gente precisa ter resiliência, persistência e saber aonde a gente quer chegar. E eu sabia que eu queria melhor que aqui o Ângulo fosse a melhor escola da região. Então, eu acredito que é um processo, que é uma evolução. É todo dia você fazendo o melhor, você mudando uma estratégia pedagógica, você inovando, você trazendo um outro professor, você está antenada com que os alunos, que os professores, com a o que acontece dentro da sala de aula, o gestor precisa disso. Acompanhar, né? Acho que está inserido no ambiente, né? Muito No importante, ambiente. com certeza. Como que você fez? Porque assim, a gente tem ótimos coordenadores aqui, né? Sim. Que bom. Bruna foi nossa professora por bastante tempo. Deu ideia de trazer ela também no podcast, né? Já trouxe o Joe, vou trazer o Bruno também. Eu acho que começou dessa escolha, né? Você escolher bons coordenadores para assim por diante e fazendo a escadinha, né? Bons professores, assim por diante. Como foi? Como você fez esse trabalho de escolha? Como você trabalha com eles em conjunto? Como que é essa? Isso é muito importante o trabalho do coordenador pedagógico dentro da escola, porque eles são os meus olhos, né? São meu braço direito, braço esquerdo. Mas quando a gente trabalha junto com esses segmentos, a gente consegue ver grandes resultados, porque está todo mundo alinhado. Para escolhê-los, né, eu tive que não só pensar com o coração, mas pensar com a razão. A pessoa precisa ser competente, a pessoa precisa entender, a pessoa precisa ter conhecimento, porque a escola tem que articular conhecimento e acolhimento. Também não adianta colocar um coordenador que não gosta de criança, né? Ele não vai conseguir agregar em nada. Então, as duas coisas, né? Existem alguns valores que a gente não pode abrir mão, que faz toda a diferença no dia a dia. Isso foi tão assim, ano passado o Joe ganhou, né? Sim, Joe ganhou o Joe ano foi passado, premiado, então... né? Sim, o Joe inspira as pessoas a pesquisarem, a estudarem mais. Um professor coordenador que não estuda, que não pesquisa, não tem espaço dentro da rede Ângulo, porque o Ângulo está sempre aprimorando. O material mesmo didático, todo ano ele é renovado. Ano que vem já está trazendo um monte de novidades para 2026. Plural atualizado, a inteligência artificial com mais novidades para vocês. Né? Era isso mesmo que eu ia te perguntar. Por que o material ângulo? Qual o diferencial que você vê que não tem nos outros? História, né? Mas o material Ângulo, ele tem algo que os outros não têm. Ele tem tradição e ele tem também inovação. E ele prepara o aluno não só para o vestibular, mas ele prepara para a vida. E o Ângulo, ele não é só um material didático, ele tem por trás uma assessoria pedagógica, estava falando agora no começo que estava na convenção Ângulo, onde a gente conversa com outras escolas Ângulo e troca ideias e traz, né, essa conexão para que a gente possa ser uma nação Ângulo, né? Tanto os alunos que eles vão brilhando na vida, né? Porque eles começaram no Ângulo desde a base e o Ângulo traz essa base forte, tem o DNA do leão. Quem entra no ângulo, difícil sair, né? Difícil sair. E sai para uma federal, né? Para um sonho, ou para uma realização, né? Mas eu acho assim muito importante a gente pensar, observar que o Ângulo é um sistema de ensino que ele foi feito por professores, pelos 3 professores, né? Então, que começou no cursinho. E hoje, né, essa garra é o que mais aprova em todo o país, é o que mais tem resultado e o que investe muito em educação e no aluno. Então, assim, por isso que eu usava uma outra bandeira, eu quis trocar, porque quando eu montei a escola, eu tinha uns 300 alunos, eu comecei a perceber que os meus clientes eram muito exigentes, eles queriam um ensino mais forte. Então, foi aí que eu comecei a conhecer outras franquias e aí acabei me casando com o Ângulo, vamos falar assim. Sobre até mudar o material, né? Trazendo um pouco sobre essa escola que você construiu, que você passou por um período da pandemia, né? Foi ali, imagino que não foi fácil, né? Mas assim, desafiador. ficou algo maravilhoso realmente a construção da escola.
Mas como que foi para você pensar, fazer essa mudança, ter essa garra de mudar, de comprar um lugar, de construir algo novo, algo grande? De transportar tudo, né? Eu acho que foi uma atitude de coragem e fé. Porque eu estava bem ali, na 7 de setembro, mas não crescia mais. E o espaço, os alunos não mereciam aquele espaço de algumas salas apertadas, que tinha que ficar fazendo adaptação todo ano, mexendo. E eu falei, a gente precisa começar a sonhar. E um dia, a minha assessora do ângulo falou para mim que eu precisava investir num terreno próprio, não ficar investindo no terreno dos outros, que isso ia ser ruim mais para frente. E aí, então, que ela colocou aquela sementinha, eu falei, eu preciso começar a sonhar, então. Começar a acreditar que é possível. E aí a gente começou a comprar um terreno por vez aqui nesse bairro, né? Que são 18 terrenos aqui. E aí, então, a gente conseguiu, devagarzinho, 5 anos comprando terreno, mais 6 anos construindo. Né? Não é do dia para a noite. É uma luta. E ainda quero inaugurar a quadra esse ano, hein, gente? Por favor, hein? Com muita fé. Que vem novidades por aí, mas inclusive está nos acolhendo para os treinos do Interano. A quadra já está pronta. O que falta é o camarim, o restaurante, né? Bônus, né? Muito bem. E, Vivian, agora assim, voltando um pouco mais para a nossa escola, aqui Sim. em Nogueira, né? O Pedro comentou que temos poucas escolas particulares aqui, mas a gente sabe que o ângulo é o diferencial, é uma estrutura maravilhosa, com bons professores, ótimos professores, e os coordenadores também, estão todos de parabéns. Mas o que você vê no nosso colégio hoje que é diferencial? Suas filhas estudam aqui. Sim. Suas filhas estudam aqui e te traz essa segurança de você ter certeza de que elas vão ter uma boa estrutura. Sim, como você falou, a estrutura assim, é impecável. A gente não tem uma escola climatizada com essa estrutura aqui na região. Sim. Por isso que a gente tem alunos que vêm de Olambra, Santo Antônio de Posse, Cosmópolis, Engenheiro Coelho estudar aqui. Né? Para a gente é uma alegria, uma honra tê-los aqui. Mas eu acredito que o ensino de qualidade, o acolhimento, um material didático, acho que isso faz toda a diferença. A parceria com as famílias têm voz na escola, os alunos têm voz, né? E a gente eu acho que essa questão da gente ir sempre trocando ideias, uma escola transparente, com uma pedagogia democrática, acredito que a gente consegue ir mais longe. Eu acho que isso é um grande diferencial, porque quando você tem a família do seu lado, você consegue ter grandes resultados pedagógicos na vida do aluno. Eu acho até interessante que aqui a gente entra, quando a gente entra aqui na recepção, para subir para a sala, a gente conversa com a Duda, né? Então a gente chama, entrando tantos alunos, né? A Pri ali, a Duda que está na secretaria, chama você pelo seu nome. Então eles realmente têm esse cuidado, te conhecem, né? É uma família, né? Todos nós, eu acho, né? Um ambiente de felicidade, como um ambiente íntimo. Eu acho que uma escola familiar, né, tem a gestão familiar, ela tem também essas características, né? E a questão da afetividade, do respeito, eu acho que com as famílias, quem procura uma escola que vai se sentir pertencente, sabe, em todo o processo educacional, tem que vir para o ângulo. Exatamente. E assim, a sua visão agora, a gente perguntou pro Jojo no último episódio do podcast, que está disponível no YouTube também, vocês podem assistir. Vou assistir. Mas a gente perguntou para ele qual a visão dele como coordenador de um bom aluno, porque eu acho que muda muito, né? O professor geralmente tem a visão de um aluno espetacular, mas o coordenador já tem uma visão um pouco diferente. Para você, o que um bom aluno faz? Como um bom aluno aproveita a oportunidade de estudar numa escola excepcional como é o ângulo? O material, né? Cultural, que tem as atividades aplicadas. Poderia dar um exemplo, Nicole, né? Pietro, seriam meus alunos exemplo aqui, Alice, tá? Mas eu vou falar as características. Um bom aluno é aquele aluno que estuda, que presta atenção na aula, que respeita o professor. É um aluno que estuda não só dentro da sala de aula, ele tem um período oposto que ele precisa rever as lições, que ele precisa fazer leitura. Um bom aluno é aquele que sabe conviver com os amigos, que sabe interagir, né? Que participa, que sabe
Então, assim, ele sabe o seu lugar, né, dentro da sociedade e colabora, compartilha amor, né, conhecimento, acolhe, não faz bullying, né? Eu acho que esse é o aluno que todo diretor sonha em ter na escola, porque é um aluno que valoriza o investimento dos pais, que honra pai e mãe. Valoriza o esforço das pessoas que estão aqui, né? E nem estou falando de nota, tá, Nicole? Tô falando, a nota é algo que vai acontecer, uma consequência do esforço diário. Mas aquele aluno que ele estuda todo dia, ele tem grandes resultados lá na frente. Não, acho que é isso mesmo, né? Realmente é o que a gente tem que ter esforço e dedicação, né? Para tudo que a gente faz. Né? E agora a gente está falando um pouco sobre o apoio do colégio e o que o Pietro trouxe pra gente. Sobre o Grêmio, né? Temos ficado muito contentes com os resultados que o Grêmio tem trazido. E eu acho que o Grêmio trouxe uma coisa muito legal pra gente, que é essa aproximação. Sempre fomos muito próximos, né? A questão aluno, coordenador, aluno, direção. Mas eu acho que essa proximidade é muito importante. Eu queria saber, assim, de você, o que você sente sobre esse novo projeto que criamos, do Grêmio? Tem alguma expectativa, alguma sugestão? Eu gosto muito, sempre gostei, acredito nesse projeto, né? Incentivei o Jonathan a participar com vocês, porque eu entendo que para a empregabilidade é muito importante que vocês façam isso, né? Esse falar em público, podcasts, esse trabalho em grupo, trabalho em equipe, né? Vão ter, às vezes, dificuldades, vocês vão ter que aprender a conviver em harmonia. Então, isso vai preparar vocês para o futuro, né? E o futuro está aí. Né? E a minha obrigação como gestora é preparar vocês para o futuro. Não para a época que eu estava, porque a época que eu estava é outra, o mundo mudou. Eu tenho que preparar para 2035, para 2000, né? O aluno que está no mini maternal ele vai se formar lá em 2035, né? Então eu preciso preparar esse aluno para ele estar preparado em 2035 com as habilidades, com as competências que vão ser necessárias no futuro. Não posso olhar para o meu, na minha época, não. Eu tenho que olhar para vocês e sempre para frente, né? Isso é uma obrigação, senão eu não vou cumprir o que eu falo para vocês, né? E acho que vocês têm que aproveitar ao máximo, né? Participar do Grêmio de todas as formas. E todos os alunos que fazem algo diferente, agora uma palavra para vocês, que resolvem criar algo diferente dentro da escola, eles são bem-sucedidos. Tá, você vê o futuro deles, passou em nutrição, passou no que queria, né? Então, assim, aproveite as oportunidades, porque elas não caem do céu. As oportunidades, elas aparecem na nossa vida, a gente precisa pegar e fazer, né? Muito bem. Bom, acho que é isso com essa palavra da Vivian. A gente pode... Temos alguma pergunta, alguma dúvida? Eu só gostaria de... Agora, pergunta só algo que eu acho legal que tem aqui, que é o projeto do Interângulo, né? Que, pra gente finalizar o podcast, Sim. Perguntar, porque ano passado a gente foi em segundo lugar. Agora a gente vai ter... Quais as expectativas? Vamos ver agora de novo, né? Expectativa em primeiro lugar. As expectativas, mas assim, o que eu quero é que vocês joguem bem, que vocês joguem unidos, que vocês não briguem, que vocês compartilhem alegria, que sejam momentos que vão ficar na memória e no coração, né? Que vocês obedeçam os professores, que vocês curtam o momento do esporte, de todas as formas. Esse ano vai ter fanfarra, vai ter um monte de coisa que a gente está investindo aí, para que vocês conheçam novos amigos, né? Minhas filhas conhecem amigos de Itatiba, de outros lugares, fizeram amizade, isso é muito importante, eu vejo, né? Então, como isso é legal, a gente cultivar amizades, a adolescência é para isso. Então, também, né? Não é só para estudar, tem que dividir o tempo. Então, assim, é um projeto trabalhoso, caro, mas eu acredito que vocês merecem, sabe? Eu acho que é um investimento que todas as escolas deveriam fazer, porque é um momento não só recreativo, é um momento de sair do celular, é um momento de se conectar com o ser humano, de aprender a ganhar e perder. Sim. Existem alguns valores ali que estão inseridos, prática, que a gente só aprende na prática. Muito bem. Vivian, então, muito obrigada
obrigada por ter disponibilizado um pouco do seu Seu dia, por seu vir aqui tempo, conversar né? com a gente. E Mais uma lembrando, vez, os patrocinadores, os né? patrocinadores, né? Informática, Amaze, né? Empresa de viagens, né? Que vamos fazer a nossa viagem no terceiro ano e que tem parceria com o ano, né? Quando vocês vão, gente? É Outubro, né? Em outubro. outubro, Depois do segundo semestre, perto dos vestibulares. Ah, que Dá uma delícia! descansada nesses vestibulares. É. Mais uma vez, lembrando que dia 14 de junho a gente vai ter a nossa festa junina no Rancho Fontana a partir das 13 horas. Exatamente, Vivi. A gente gostaria de agradecer novamente, porque acho que ficou bem claro na nossa conversa aqui como que a escola reflete bastante sobre você, sobre o seu esforço, sua garra, do seu marido também. Né? Sim. Então, a gente gostaria de ter esse papo para mostrar isso mesmo, mostrar como a nossa diretora é um grande exemplo para E nós. como impacta toda a estrutura, impacta muito na vida de nós que também somos alunos, Igor. A Sim. gente passa a maior parte do nosso tempo, dos nossos dias aqui. Né? Eu que estou falando desde sempre, passo a maior parte da minha vida. Desde bebê, né, Nicole? Então, só agradecer pelo apoio. Mais uma vez, esse podcast está sendo feito pelo Grêmio Soma, em apoio ao Joe, da escola e dos patrocinadores. Parabéns ao Grêmio Soma, que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem inspirando os outros alunos a transformarem informação em conhecimento e que vocês possam continuar conectando com pessoas, porque isso é maravilhoso. Muito obrigada. Sucesso!